Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade então ao estudo do livro do Levítico. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, você que está estudando conosco, você que está sendo fiel a esse estudo que está escrito no canal. Muito obrigado pela sua perseverança. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e se prepara para estudarmos hoje o capítulo 12 de Levítico. Capítulo 12, versículos de 1 ao 8. São apenas 8 versículos neste capítulo. E nós vamos estudar sobre a lei acerca da mulher que deu à luz. Muito importante lembrar, antes de começarmos o estudo deste capítulo, recordar um pouco o que vimos no estudo passado. Estamos no capítulo 12 de Levítico. No capítulo passado, capítulo 11, nós falávamos que do capítulo 11 até o capítulo 16, nós vamos estudar sobre a pureza legal. Muito importante também recordar que para o povo semita, para o povo da Bíblia, o que aproximavam eles de Deus, o que faziam com que eles tivessem uma perfeita comunhão com Deus, era a prática legal do rito, dos rituais. Então tinha que ser perfeito. Por isso nós vemos uma série até de exageros, né, na questão legal do puro, do impuro, né, e dos holocaustos, dos sacrifícios, sacrifícios pacíficos, tudo tem que ser de maneira perfeita. Por quê? Porque acreditava-se, a cultura semita, o pensamento semita, é que o rito é que fazia com que eles tivessem a comunhão plena com Deus, né? A prática legal. Por isso eles eram legalistas, né? E nós veremos, e nós já vimos, podemos dizer assim, quem está sempre lendo a Sagrada Escritura, no Novo Testamento, Jesus fez muitas críticas com relação ao legalismo, né? Que o legalismo não aproxima as pessoas de Deus, e sim a prática da fé, né? O cuidado com o próximo, o zelo com o outro, é isso que faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Mas o segundo é tão importante quanto este: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você não ama o seu próximo, dificilmente você vai amar a Deus. Por quê? Porque o seu próximo você vê, você toca. Deus você não vê. Então, como que você vai amar algo que você não vê? Então, a prática legalista muitas vezes afastava as pessoas de Deus, ao invés de aproximar. Principalmente aqui na questão do puro e do impuro, como nós estamos vendo e vamos ver até o capítulo 16 de Levítico, ok? Então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 12 e vamos para a leitura deste capítulo para fazermos o estudo dele. Vamos lá então. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa, e não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação. Se ela der à luz uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará
66 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, um cordeiro de 1 ano em holocausto, e um pombinho, ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo de seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Esta é a leitura do capítulo 12 de Levítico. São os assuntos, mais complexos um pouquinho, porque se relaciona à pessoa humana, No capítulo passado nós vimos a questão dos animais e agora nós estamos vendo a questão humana, principalmente da mulher que dá à luz, Então, dos versículos de 1 a 8 deste capítulo, referem-se aos partos, Depois das normas sobre animais puros e impuros, comestíveis e não comestíveis, trata-se agora do parto, neste capítulo 12. Tal como a menstruação, o parto acarreta a impureza ritual, não moral, pela presença do sangue. Então veja bem, o que torna uma mulher impura depois do parto é o fluxo de sangue. Isso não é uma questão moral, mas é uma questão ritual. Para o rito ela está impura. É isso que o capítulo está dizendo para nós aqui. Por isso nós estamos estudando, tá? Lembrem-se, gente, é uma mentalidade de uma época. Estamos num contexto histórico aqui da Sagrada Escritura, do povo de Israel. Eles estavam em formação com o seu culto, com os seus ritos. E tantos detalhes, como eu já disse no início, era para ser o mais perfeito possível para se chegar até Deus, tá? Estamos estudando uma mentalidade de uma época, de uma cultura. Claro que isso não se aplica nos dias de hoje, e nem pode, tá? Isso já está obsoleto. Mas é importante conhecer isso daqui para entendermos outras passagens da Sagrada Escritura. Porque senão a gente vai ficar, como nós dizemos na gíria popular, nós vamos ficar boiando em certos assuntos, porque não sabemos a sua origem. E corremos o risco até de fazer uma má interpretação daquilo que vamos estudar ou daquilo que vamos ler, tá? Então, muito importante estudar este capítulo, como os demais capítulos do livro do Levítico, ok? Sobre o ato de dar à luz, a parturiente, são feitas 2 prescrições com relação ao ato de dar à luz. A parturiente são feitas 2 prescrições para a mulher que vai dar à luz. Qual é a primeira prescrição? A primeira prescrição é isolar-se da comunidade. A mulher não pode mais participar da vida da comunidade. Ela não pode mais frequentar o templo.
ela não pode mais frequentar o culto e ela deve abster-se de tocar objetos sagrados. Então, quando a mulher se encontrava no seu período menstrual, ou logo depois que ela dava à luz, o que ela tocasse era considerado impuro, por causa do fluxo de sangue. Então, qual é a primeira prescrição aqui neste capítulo? Que ela deve isolar-se da comunidade, do culto, e abster-se de tocar objetos sagrados, principalmente objetos sagrados, questão ritual, tá? Isso está no versículo 4 deste capítulo que estamos estudando. O isolamento varia segundo o sexo da criança, como nós vimos aqui. Existe um período de isolamento para a mulher que teve menino. E existe um outro período um pouco maior para as mulheres que tiveram meninas, que deram à luz a meninas, né? Então, isso está no versículo de 2 a 4 e de 5 a 7 deste capítulo que nós estamos vendo, ok? Então, é muito importante. Qual é a segunda prescrição deste capítulo? A segunda prescrição ordena-se sua purificação. A sua purificação mediante o sacrifício de um cordeiro para o holocausto, né? Como nós vimos na leitura. E um pombinho ou uma rolinha para o sacrifício expiatório, para o sacrifício que expia os pecados. Isso está no versículo 6 do capítulo que estamos estudando. Isso, olhando para tudo isso, para essas regras religiosas, isso justifica o que nós lemos no versículo 8, sobre as duas rolinhas ou dois pombinhos que Maria oferece como purificação pelo nascimento de Jesus. E depois nós vamos ver com esta riqueza de detalhes lá em Lucas, no capítulo 2, versículos de 22 a 24, tá? O versículo 8 deste capítulo justifica a atitude de Maria, quando ela vai para o templo apresentar o menino, no 8º dia, tá? O que fala o versículo 8 deste capítulo para nós? Versículo 8. Se as suas posses não lhes permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e o outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Se as suas posses, a maioria do povo era pobre, a maioria do povo não tinha condições de levar um cordeiro, de levar um carneiro. A maioria. Maria não estava entre a minoria que podia oferecer carneiro. Maria estava junto com a maioria. Maria era pobre. José era pobre. Mas eles tinham que cumprir o rito prescrito da época, como todo bom judeu. Então, o que acontece? Maria também, ela pratica esta lei. Ela pratica esta regra porque era uma prescrição religiosa do seu tempo, como todos praticavam, só que cada um de acordo com as suas posses. De acordo com as suas posses, mas todos tinham que ir ao templo para apresentar a criança e fazer o rito de purificação. Porque como nós vimos aqui, uma mulher que acabou de dar à luz, ela é impura. Era considerada impura. E o que ela tocasse, principalmente de objeto sagrado,
tornava-se impuro. Então era preciso oferecer um sacrifício de purificação e de expiação pelo pecado, tá? Então eu convido você para ir lá em Lucas, no capítulo 2, para nós vermos direitinho o que justifica essa lei para nós, né? Muito importante a gente ver isso na prática. Dá uma andada na sua Bíblia. Vai lá para o Novo Testamento. Abre lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Se for preciso, nós esticamos um pouquinho mais para entendermos o contexto, tá? Lucas 2, de 22 a 24, nos diz assim: concluídos os dias da sua mãe, concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Lucas está recordando que o que Maria faz ao ir lá para Jerusalém, lá no templo de Jerusalém, apresentar o menino, ela está cumprindo uma lei religiosa. Uma lei que foi dada lá para Moisés, né? Então Lucas está recordando esse fato, né? Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem os sacrifícios prescritos pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Maria não tinha poder aquisitivo, não tinha condições de comprar um cordeiro, um carneiro. Então ela apresentava o sacrifício que todos os pobres apresentavam. E claro que em muitas ocasiões tinham muitas pessoas que nem isso, nem o mínimo, podia apresentar no sacrifício. Nem todos podiam cumprir com essa lei. E aqueles que não cumpriam a lei eram o quê? Eram marginalizados, eram excluídos. Porque já que eles não podem fazer o preceito, o que está prescrito na lei, eles eram marginalizados, colocados à margem. Eles não conseguem se reconciliar com Deus através do rito. Então eles têm que ficar à parte. Muitos não conseguiam nem esse mínimo. Maria e José, com certeza, apresentaram, um par de rolas ou 2 pombinhos para o sacrifício no templo e para a sua purificação, para a purificação de Maria, tá? Então é uma lei prescrita aqui, colocada como uma lei divina. E nós vemos aqui que toda esta lei está sendo reportada lá no deserto, lá no Sinai, porque é dada a Moisés. Quando o texto, é bom a gente sempre lembrar disso, quando o texto recorda que a lei e os preceitos divinos foram dados lá nos pés do Monte Sinai para Moisés, significa que está ratificando esta lei, que ela tem um peso, que ela deve ser cumprida a todo custo pelas pessoas, pelos israelitas, tá? Porque aqui nós vemos um contexto do deserto, da tenda de reunião. Nós temos um versículo aqui que fala isso, versículo 7. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo de sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz a um menino ou uma menina. Um pouquinho mais acima. Versículo 6.
cumpridos esses dias pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote a entrada da tenda de reunião. Então, quando se fala da tenda de reunião, você já se reporta ao deserto. Tenda está no deserto. Eles estão morando em tendas. Claro que esta lei depois, essa lei veio bem depois do deserto, né? Como nós já estudamos antes, mas ela foi reportada para lá para dar veracidade, para dar um peso, para ter a aprovação de Deus. Então, aqui nós vemos que o sacrifício deve ser apresentado na frente da tenda de reunião, né? Então, estamos no contexto do deserto. Mas é importante ver isso daqui para recordar que essas leis, então, eles faziam essas exigências às mulheres que davam à luz, né? Tinha que cumprir uma série de ritos, como eu disse. Por que a preocupação do israelita com a prática dos ritos? Porque eles acreditavam que somente pelas práticas perfeitas do rito eles tinham plena comunhão com Deus. E Deus jamais se afastaria do meio deles, tá? Então era uma mentalidade da época, que quando Jesus começa a anunciar a boa nova do reino, ele vai criticando muitas vezes o rigorismo da lei. Como eu já disse também no início, não era só cumprir os ritos. Os ritos, eles não podiam ser um fim, mas eles eram um meio para se chegar até Deus. Mas no rigorismo da lei, essas práticas se tornam o fim e não o meio. Então, a todo custo elas têm que ser bem feitas, senão não vale, senão não serve. E na mentalidade deles, Deus desagrada-se com eles. Deus não aceita o sacrifício deles porque eram feitos de qualquer jeito. Então, eles exigem esta perfeição, tá? Então, este é o capítulo 12. Ele não é muito extenso, né? Que fala das parturientes, das mulheres que vão dar à luz, quais são as suas exigências. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, deste capítulo, e nós vamos entrar então depois no capítulo 13, que a lei acerca da pele da pessoa. Nós vamos ouvir muito falar da lepra. Aí nós vamos entender também o contexto dos leprosos, daqueles que carregavam isso em si, que quando eles recebiam essa notícia, acabava o mundo para eles, porque ser um leproso nesta época da Bíblia implicava muitas situações vexatórias, podemos dizer assim, para eles, tá? Então, o capítulo 12, nós podemos ir encerrando aqui, porque ele é curto, né, e tem as explicações também necessárias que nós já vimos, né, as prescrições. As mulheres tinham que se isolar da sociedade pelo período que elas tivessem, né, na sua quarentena, como nós chamamos hoje, e tinha que ficar isolada de tudo e evitar de tocar objetos sagrados, para não acontecer dos objetos se tornarem impuros, porque ela estava impura. Era a mentalidade da época, tá? Muito importante a gente entender isso no contexto do povo da Bíblia, ok? Então, um abraço a todos e espero vocês para o próximo vídeo, para o próximo estudo do capítulo 13 de Levítico, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.